Abra sua Bíblia, por favor, em Tiago, capítulo 4. A gente vai estar fazendo essa leitura e vai estar vendo o que o papai quer falar conosco hoje. Tiago, capítulo 4. A gente vai estar lendo até o versículo 10, do 1 ao 10. Amém? Sim? Vamos lá. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai vós que em vão, diz as Escrituras, que o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Ou, antes, ele dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Esse texto, ele é extremamente rico para nós. Mas, ao mesmo tempo que ele é rico, ele é extremamente confrontante. Porque a gente aqui é um texto tão antigo, mas tão atual. Tão presente neste século. Faz tanto parte da nossa vida que eu fiquei com dificuldade para separar algumas coisas. Porque dava vontade de ficar escrevendo o que esse texto ele traz para nós. E a gente tem vivido um tempo muito complicado. Antigamente, as pessoas, quando a igreja começou, poucos tinham conhecimento da palavra. A palavra era somente para... A missa era rezada em latim, o povo não tinha conhecimento da palavra, só os clérigos, né, conheciam a palavra. Aí veio o conhecimento da palavra, veio Lutero, a palavra foi dada a todos. E hoje, uma coisa que o pastor fala muito aqui, as pessoas têm uma facilidade muito grande de acessar Deus. Vai lá no Google, né, e coloca versículos que falem de paz. 300 versículos. Aí você acessa Deus, né? Você acessa Deus, vê, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Aí aquilo, né? Versículo que fale disso. Aí você vai lá e acessa Deus. Da mesma forma que isso traz uma facilidade para nós, uma ferramenta que para mim me ajuda. Eu que prego, né? Nós que pregamos, ajuda a gente quando a gente quer saber a respeito de um assunto. A gente coloca no Google qualquer coisa, a gente aprende. Da mesma maneira, a nossa fé, ela está dessa maneira. A nossa vida, ela está condicionada assim. Não se tem mais um rasgar o coração. Não se tem mais ler a Bíblia porque tem que ler ou precisa ler. Tem assim, a gente faz acessando. E a gente chega para Deus acessando Deus, não o conhecendo de verdade. Isso eu peguei de você, pastor. Peguei, Não o conhecendo de verdade. Olha o que diz esse texto. Ele começa assim, ó. De onde vêm as guerras que há entre vós? De onde vêm as guerras e vêm as pelejas que há dentre vós? Ele vai falar de guerra e de peleja. E guerra, confusões, litígios, brigas, peleja. De onde que ela vem? Por que a gente briga tanto? Por que a gente entra em conflito tantas vezes? Por que é uma guerra dentro de nós, de carne e espírito e carne ali militando o tempo todo, como diz a palavra? No versículo 1 ele fala, vem do vosso deleite
e nos membros que em vós mesmo guerreiam. Uma coisa que a gente precisa entender, gente, todos nós temos as inclinações da carne. O problema é que a gente tem mania de colocar pecadinho, pecadão. Para eu conhecer a Deus, eu também preciso me conhecer. Eu preciso saber a minha fraqueza. Eu preciso saber aquilo que para mim é chão minado. Que eu vou pisar e vai explodir. Isso não significa que você é pior do que outra pessoa. Não, porque a carne ela não se converte. A carne não converte. O velho homem, a gente fica brincando que ele no batismo, né, a gente tenta afogar ele, mas ele sabe nadar. Ele volta toda hora. Estava conversando com uma pessoa hoje, ela falou assim, olha, a velho homem veio, quase, né? Ela fez até o sinal assim, quase voou, porque está aqui. Não tem como a gente falar assim, desvencilhar, agora eu sou crente, agora eu sou de Cristo e tudo está certo. Não, da onde que vem as guerras de vocês? Vem de dentro de você. Vem daqui da alma, vem daqui do espírito que milita contra a carne. Vem dos próprios deleites que você quer satisfazer. Quem hoje não quer satisfazer um deleite, por exemplo, de tomar um sorvete? Eu sei que talvez nem todos gostem de sorvete, mas eu amo sorvete. Não é gostoso? Eu gosto de um sorvete engraçado, de passas ao rum. Disseram para mim que não é bom não, porque tem rum. Mas eu gosto de passas ao rum, mas qualquer sorvete eu gosto. Não é gostoso quando você está com vontade de comer algo e você pode ir lá comprar aquele sorvete? Estou dando exemplo do sorvete. Aí vem a palavra de Deus, fala, de onde vem as guerras de vocês? Porque vocês querem saciar os vossos membros, os vossos deleites. Porque muitas vezes esses deleites não é um sorvete. Muitas vezes esse desejo não é um sorvete que você vai tomar e vai... São coisas que vai matar a tua alma, que vai matar o teu corpo. E vai tirar você do propósito de Deus. Outra coisa que ele fala aqui, no versículo 2, ele fala assim, cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar, combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Ele vai falar de várias coisas. Primeira coisa, cobiça. Eu fui lá, acessei o Google. Aí eu botei lá, cobiça. Desejo ardente de conseguir ou possuir algo. Desejo ardente de conseguir ou possuir algo. Aí vocês não entram em conflito? Porque quem aqui não quer possuir, adquirir algo? Quando muda de cobiça para projeto? Quando se muda de cobiça para sonho planejado? Porque todos nós não temos sonhos, planejamentos, projetos, que a gente escreve e fala assim, um dia eu vou juntar dinheiro que eu quero comprar um carro assim, que eu quero comprar uma casa assim, ou que eu quero trocar minha mobília, eu quero comprar aquele sofá confortável, né, que estica, eu quero casar. Tem pecado nisso? Quando que muda para cobiça? O próprio versículo fala, invejosos. Quando muda para cobiça é quando eu quero ter algo para mostrar para outra pessoa que eu sou melhor do que ela. Aí eu até peguei uma frasezinha que eu achei interessante. Status é comprar uma coisa que você não quer, com dinheiro que você não tem, para mostrar para a gente que você não gosta, uma pessoa que você não é. Eu tenho uma dificuldade muito grande com o WhatsApp. Eu vendo pela internet e lá no WhatsApp a foto da pessoa. Top. Pessoa assim, aí eu vou na casa, que eu vou fazer a entrega. Quando eu chego na casa, eu fico assim, eu falei, meu Deus, não é aquela pessoa. Não é, eu fico assustada, que eu falei assim, é a fulana? Ah, só é assim. Aí eu falo, meu Deus. E a gente vê isso o tempo todo, a gente vê técnicas para tirar foto, para você ficar mais magro, para você ficar mais alto. A gente vê isso o tempo todo. As pessoas querendo mostrar uma coisa que não tem para aquela que... Eu vou ler de novo. Status é comprar uma coisa que você não quer, com o dinheiro que você não tem, para mostrar para a gente que você não gosta, uma pessoa que você não é. Isso virou moda. Por que você quer aquilo? Eu quero para minha família ter um conforto. Show.
Eu quero para que o reino de Deus se expanda, porque Deus, ele nos capacita naquilo que nós podemos fazer, faculdade, emprego, casa, dinheiro. Para quê? Para que o reino de Deus, nós somos cidadãos dos céus. Agora, quando esse sentimento meu é para que eu mostre para o Jesus que eu sou melhor do que ele, é pecado, é cobiça, é inveja. E pedis e não vão receber. E às vezes até recebe. E acha que está abafando. Mas está fora do centro da vontade do Senhor. Eu sei que a gente precisa tomar conta da nossa aparência. Eu sei disso. Eu sei que a gente precisa melhorar. Porque em muitas coisas. Porque as pessoas elas olham para nós. Eu sei disso. Mas qual é a motivação que está sendo dentro de mim para que eu mude? Eu já tentei mudar muitas vezes por conta das pessoas. E sabe o que eu consegui? Frustração. Porque eu sou assim. Quem me conhece, né, Nick? Conhece há muito tempo, né? Eu não consigo ser diferente disso. Eu já tentei. Eu me arrumo um pouquinho melhor hoje, inclusive. Porque já me cobraram muito. Você tem que ser uma... Me arruma. Até me maqueio de vez em quando. Tô meio enjoada de maquiagem, que esse tempo assim não dá. Mas assim, eu entendi a minha essência. Mas, pastor, eu gosto. Você faz por amor a você? Você faz por causa daquilo que Deus gerou em você? Glória a Deus, faça. Porque senão vira cobiça, senão vira inveja. Outra palavra que inveja, desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade alheia. Olha o que a inveja é. É desgosto provocado pela felicidade e pelas conquistas, prosperidade alheia. Aí eu lembrei de um versículo que está em Romanos 12, 15. Eu vou abrir aqui. Vocês conhecem bem? Eu gosto muito desse versículo. Diz assim. Eu vou ler o 14 também. Vai botar ali, Ludi? Romanos 12, 14 e 15. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Inveja, desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade alheia. E às vezes a gente pensa nisso do mundo, né? Do ímpio. Mas eu vejo isso dentro das igrejas. Eu vejo isso dentro com os nossos irmãos. Como se você olhasse e falasse assim, quem ela? Como se você estivesse usando, eu estivesse usando essa calça para provocar você. E a pessoa com inveja, olha, quem ela pensa que é para usar uma calça dessa marca? Eu vou lá e vou comprar igual. E vive uma vida, desculpa a expressão, desgraçada. Porque você nunca vai conseguir chegar ao que a pessoa tem. Porque cada um tem aquilo que pode e aquilo que corre atrás. Ou que foi designado por Deus para viver. A gente inveja cabelo. Status de Facebook. Essas modelos lindas, já viram? Já viram o tratamento de beleza que eu falo, gente, não existe mulher feia, existe mulher pobre. Porque os tratamentos de beleza que essas mulheres fazem. Aí a gente quer igualar. A gente quer ser igual. Quando que eu e você vamos ser iguais? E às vezes a pessoa não é nem pela aparência. A pessoa às vezes tem tudo, tem inveja da alegria que a outra tem. Porque é infeliz. Porque não consegue chegar naquele patamar. E Deus, ele está alertando aqui através de Tiago. Ele fala assim, gente, vigia. Veja a motivação do teu coração. Para que você quer uma faculdade? Virou moda, inclusive, faculdade. Pessoas de idade como a minha, de 44 anos, falar assim, eu estou fazendo a faculdade. Qual é a motivação? Eu quero, porque quando eu tive meus filhos, eu terminei, inclusive. Porque quando as crianças eram crianças, eu queria ser mãe. Eu quis ser mãe das crianças. Cresci, fiz. Quando quase terminando a faculdade, falei, sabe? Letras com espanhol. Quero costurar. Quero costurar. Estou dando aula em seminário, graças a Deus pela faculdade, porque eu estou dando aula em seminário. Mas a minha vontade é costurar, vocês estão entendendo?
Talvez a motivação do meu coração no começo tenha sido para provar para mim mesmo que eu podia fazer uma faculdade. Estou falando de mim. Foi provar para mim mesmo que eu seria capaz. E morre, nada, e morre na praia, frustrada da mesma forma quando começou. Frustrada. E hoje o que mais tem é isso. A gente às vezes vê uns encontros de mulheres que eu vou, aquelas mulheres chiquerésimas. Que joalherias emprestam as joias para elas usarem, porque quando aquelas mulheres chiquerésimas, que eu não vou citar nome, usam aquela joia que passa nesse... Crente, tá, gente? Bispas e tal. E passa aqueles... No outro dia, aquela joia vende horrores. Vende muito. Então, joalherias mandam, olha, usa nosso cordão, usa nosso... E elas usam lá. Aí fica eu invejando. Mal sabe você e eu que é emprestado da joalheria lá, que empresta para ela, para que outros comprem. Vocês estão entendendo? Mundo de aparência. Mundo de aparência. Mundo vazio. E a gente está entrando assim, ó, de sola nesse mundo vazio. As nossas igrejas estão entrando de sola nesse mundo vazio. Onde as pregações não são mais pregações. São palavras de motivação. Você vai lá, você consegue, você pode, você é vitorioso, você é isso, você é aquilo, você é... Nada. E você sai de lá, inflado. Caraca, chega a segunda-feira, tu chega em casa, tu olha para a mesma casa, tu olha para a mesma realidade, tu fala, caraca, que frustração que tu fica. Sai da igreja bombadão. Porque a palavra de Deus, o que ela vai trazer para mim e para você? Confronto o tempo todo. E não é de aparência, é de dentro. A palavra vai falar assim, olha, falou para Samuel, você está vendo a aparência. Quando chegou o meninão lá para ser ungido rei lá, o primeiro filho de Jessé, deve ser, ele bonitão, alto, da mesma estatura de Saul, deve ser. E ele fala assim, não atenta para a aparência e nem para o seu coração. Porque você vê o externo, eu vejo o que está dentro. E Deus não mudou. Deus não mudou. Hoje existe tanta coisa que a gente pode mascarar, né? Meio que pode mascarar, pode fazer tanta coisa. Mas Deus ainda continua vendo o coração. O que Davi tinha que chamou tanta atenção de Deus? O 8º filho de uma família de 8 crianças, de 8 filhos, estava lá com as poucas ovelhas malhadas, mas Deus via ele lá, com aquela harpa tocando quando não tinha nem plateia. Deus continua sendo o mesmo, ele continua olhando para dentro. Mas a gente está cada vez mais indo para passos largos, para a aparência, para aquilo que pode pegar com as mãos, para aquilo que pode mostrar para os outros, porque assim vão achar que Jesus é mais vitorioso do que qualquer outra coisa. Ele fala de guerras, cobiça, inveja. Aqui ele fala uma coisa interessante que eu também anotei. Deixa eu voltar para Tiago aqui, que na minha Bíblia saiu. Ele fala de petição equivocada. Versículo 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Petição equivocada. Petição para mostrar o que eu não tenho. Petição para mostrar aquilo que eu não posso. Petição para mostrar para os outros aquilo que eu não sou. Vocês pedem mal e não recebem. Por que não recebem? Porque vocês pedem para vocês mesmos. Gente, deixa eu mostrar um segredo para vocês, que a palavra de Deus fala. A palavra de Deus fala o seguinte. Jesus chegou para os seus discípulos e falou assim, eu estive com fome e me deste de comer. Eu estive com sede e vocês me deram de beber. Eu estive nu e vocês me vestiram. Eu estive preso e vocês me visitaram. Né? E o outro lá que eu esqueci. São 5 coisas que Jesus... Aí os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim, mas quando foi, Senhor? Guitarra caiu. Pode calmar, Carlinhos. Voltando. Aí os discípulos perguntaram para Jesus assim, mas quando o Senhor foi que o Senhor esteve nu, esteve preso, esteve com fome, esteve com sede? Quando foi? Quando vocês fizeram a um dos meus pequeninos. Sabe o que é pedir segundo o coração de Deus? É quando eu peço não para mim. Quando eu peço para benefício do meu próximo. Simples assim.
Não faça barganha com Deus, pelo amor de Deus, tá, gente? É entendimento. Quando eu entendo que o meu carro não é meu carro, é a serviço do reino, a bênção de Deus está ali. Quando eu entendo que a minha roupa, minha casa, minha bicicleta, minha moto, qualquer coisa, não é meu. É para benefício do reino. A bênção do Senhor está ali. Agora, quando eu quero e que os outros se explodam, o reino de Deus, que fique em segundo plano, eu não entendi o propósito pelo qual eu fui criada. O propósito pelo qual o Senhor me criou e te criou não foi para você mesmo. Nunca foi. Foi por causa dele, tudo é por causa dele, tudo é por ele, tudo é para ele e por causa do próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Aí hoje a gente ouve muitas mensagens assim, mas você tem que se amar, porque como você vai amar o próximo se você não se ama? Tá bom, quem aqui não se ama? Vamos ser sinceros, quem aqui não se ama, gente? Você tomou banho hoje, não tomou? Por que você tomou banho hoje? Porque você se ama, porque vai ficar um negócio meio estranho. Por que você se arrumou, da maneira como você se arrumou? Por que você escova teus dentes? Porque você se ama, é natural nosso se amar. Mas o Senhor tira o foco, para de focar em você, o foco não é você, o foco é teu irmão. O foco é o teu próximo. O foco é vida. O que Deus mais ama? Vidas. Ele morreu por vidas. Ele se deu por vidas. Pedidos equivocados. Ele fala de outra coisa que também me constrange. Ele fala assim, adúlteros e adúlteras. Aí aqui, vamos lá, eu peguei lá no acessei, né? Adúltero, trocar o verdadeiro pelo falso, trocar o esposo pelo amante, infidelidade, violação, transgressão da regra de fidelidade conjugal imposta aos cônjuges pelo contrato matrimonial, cujo princípio consiste em não se manter em relações carnais com outrem fora do casamento. Mas por que Tiago está falando de adultério aqui, se ele não está falando de casamento? Você vai ver sempre isso na Bíblia. Quando o povo se rebelava, o Senhor falava assim, vocês estão se prostituindo. Palavra tão pesada, não é verdade? Porque na nossa cabeça a gente sabe muito bem o que é uma pessoa que se prostitui. Mas quando o Senhor vai confrontar os nossos pecados, Ele chama a gente de, desculpa a expressão, de prostituta, de prostituto, de adúlteros, de adúlteras. Porque para Deus, quando Ele olha, Ele não vê diferença. Ele vê que a gente trocou Ele por qualquer outra coisa. Ele olha e fala assim, vocês não tem como servir a dois senhores. Ou você vai agradar um, vai desagradar outro, aquela coisa que a gente sabe. Então, toda vez que eu tenho amor a qualquer coisa, a um objeto que eu olho e falo assim, caramba, amo mais do que o Senhor já olha para mim e fala, adúltera. Um filho, o Senhor fala adúltera. Uma casa, adúltera. Amizade do mundo, adúltera. Está se prostituindo. Não está entendendo quem eu sou. E que eu posso suprir todas as coisas. Ezequiel 16 é um texto forte que fala isso. Que o Senhor pegou Israel, suja ainda no seu sangue ali de quando nasceu. Pegou ela, Israel, limpou. E tal, quando chegou no tempo de amores, o que Israel fez? Usa essa expressão, eu vou usar porque a palavra fala, abriu as pernas para todos que passaram. É essa expressão que a Bíblia usa. Lê Ezequiel 16 depois. E é forte, né? A gente faz isso o tempo todo? A gente troca Deus o tempo todo. A gente troca Deus por qualquer migalha, por qualquer coisa. A gente está vivendo exatamente esse tempo. Adúlteros, não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Aí você vai falar assim para mim, mas a gente não vive no mundo? Gente, o mundo não é o mundo, a terra que Deus fez. É o sistema que está esse mundo. É um sistema de corrupção, de pecado. O certo virou errado e o errado virou certo. Não tem mais limite. Aí o Senhor te chama e me chama para ir na contramão desse mundo. Onde jovens estão indo para uma faculdade, por exemplo, para serem aliciados, né?
passa por isso, inclusive arrumou bastante inimizades, né? Por querer se manter. São aliciados mesmo para viver uma vida longe da presença de Deus, para falar para esse braço forte, foi você que conseguiu. Quando a palavra de Deus fala assim, não foi teu braço forte, sou eu. Aí o Senhor vai trazer para nós como se fosse uma solução para isso. Ele fala no versículo 7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo. Chegai-vos a Deus, limpai as mãos, purificai o coração. Senti as vossas misérias, lamentai, chorai, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Ele vai relacionando coisas que você pensa que é passe de mágica, não é passe de mágica. Na Bíblia não tem romantismo. O romantismo é aquela coisa que floreia, né? Que tudo fica tão lindo, cheio de florzinha, de corações subindo. A Bíblia ela não tem. Essa é a questão de resistir, de se sujeitar a Deus. É todo instante, é todo dia, é toda hora. Aí ele fala, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas primeiro eu preciso me sujeitar a Deus. O que é sujeitar a Deus? Entender que Ele é Senhor. Entender que Ele manda na minha vida, que eu faço os meus planos. A gente fez os nossos planos. E o Senhor ouviu nossa oração. Só que a gente parece que está frustrado com aquilo que foi tomar decisão e pensa assim, mas Deus, o Senhor não nos ouviu? Ouvi, mas se sujeitem a mim. Eu estou no controle de todas as coisas. Quem aqui não sofreu por fazer o bem, gente? Quem aqui não foi caluniado por fazer o bem? Quem aqui não sofreu por apenas se sujeitar a Deus e dar outra face? Quem gosta de ficar dando outra face? Aí vem, sujeitai-vos a Deus, mas resistir ao diabo. A sujeição não é ao diabo, nem à carne. A sujeição é a Deus. Eu me submeto a Ele. E eu resisto ao diabo. Resisto 2 vezes. Resisto 3 vezes. 1000 vezes. 400 milhões de vezes. A carne vai o tempo todo falar. O diabo vai o tempo todo tentar. A segunda coisa que ele fala aqui, a chegar-se a Deus. Chegai-vos... Versículo 8. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. A primeira coisa, gente, a segunda coisa que a gente precisa entender. Deus está no controle de todas as coisas. Ele pode, num estalar de dedo, mostrar para mim e para você todo o seu poder, toda a sua glória. Só que a palavra de Deus fala que o reino dos céus é comparado a um tesouro escondido. O reino de Deus é tomado à força. E só os violentos se apoderam dele. Eu não entendia muito esse versículo. Mas hoje eu consigo entender um pouquinho. Você faz qualquer propósito para ver uma novela, para ver uma série, para ver uma Netflix, você consegue chegar até o final. Qualquer coisa que seja relacionada a Deus, ao seu reino, é muita luta. Não é verdade? Eu vou ler a Bíblia todo dia. Eu fiz um propósito. Quando eu acordo, eu pego minha Bíblia no celular. Eu leio, eu marco, medito, leio vários, que eu gosto muito da Bíblia. Mas tem dia que é impossível. Às vezes eu estou lendo, mas não tô ali. Minha cabeça está em outro lugar. E qualquer coisa do reino dos céus. Quando ele fala chegai-vos a Deus, quando ele fala vocês precisam se chegar a mim, porque vai ser trabalhoso. Vai ser, o reino de Deus é comparado a esse tesouro escondido que você vai ter que cavar. Quem já viu um pouquinho de Indiana Jones, né? Esses filmes da Arca Perdida. Vocês têm uma noção um pouquinho, né? Do que seja um tesouro escondido, né? Nas mais profundas cavernas que os piratas colocavam o tesouro lá nesses filmes. O reino de Deus é parecido com isso. Eu vou ter que procurar e conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. É trabalho de todos os dias. Não é trabalho de uma semana, de um domingo eu estar aqui. Já conheço a Deus, já valeu hoje, já subiu meus pontinhos para a semana. Não, é trabalho de todo dia. É trabalhoso. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a você. Deus está aqui? Tá. Tudo está contido nele? Sim. Mas existe a diferença de estar tudo contido nele e a manifestação da presença dele.
E o que Deus ele quer ter conosco é se manifestar, é intimidade. Ele quer conversar com a gente face a face. E isso dá trabalho. Se não tiver um louvor, será que eu consigo chegar lá? Se não tiver um tangedor, será que eu consigo sentir a manifestação da presença de Deus? Se não tiver um pastor incentivando, vai lá, levanta a mão, levanta o pé, levanta a outra voz, levanta. Será que eu consigo? O se chegar a Deus não depende de uma terceira pessoa. É você e Deus. E o nosso amado amigo Espírito Santo que nos ajuda nas nossas fraquezas, porque nem orar nós sabemos como convém. Chegai-vos a Deus. Aí ele continua falando assim, alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo. Oscilante, assim, ó. Purificai os corações. Pare de ser oscilante. Hoje eu tô, amanhã já não tô mais. Recebi uma palavra contrária, acabou minha fé. E vós de duplo ânimo, ânimo dobre. Purificai os corações. Passa uma peneira, vê o que é carne, vê o que é alma e vê o que é Deus. Porque existem essas três coisas. Existem essas três coisas que permeiam o nosso ser. Tem hora que a gente acha que é Deus e é a nossa alma gritando. Tem hora que a gente acha que é a nossa alma e é o Espírito Santo incomodando. Tem hora que a gente acha que é a carne. Vocês estão entendendo? Purificai, passa a peneira, vê o que é. Vê de onde vem. Vê se convém. Vê se é de Deus. Versículo próximo diz assim. Sentir as vossas misérias. Isso é o que eu achei muito, muito forte. Sentir as misérias. E eu fiquei pensando na palavra misericórdia. A palavra misericórdia, ela vem exatamente disso. Miséria e córdia, coração. Deus, quando olhou para mim, ele viu minha miséria, ele colocou o coração dele na minha miséria. Por isso que ele é misericordioso. Não é porque você fez tudo certinho ou porque eu fiz tudo certinho. Ele pegou o coração dele e colocou na minha miséria. O sangue dele veio de Cristo Jesus. Me purifica de todo pecado. Aí ele fala para mim aqui, Tiago fala, senti as vossas misérias. É exatamente o que eu comecei falando aqui. Você precisa saber a tua fraqueza. Você precisa saber a inclinação da sua alma. Você precisa saber que se o cigarro não te apetece, você não vai... Se o diabo vir aqui com cigarrão, toma aqui cigarrão, você... cigarro. Mas você sabe aquilo que para você é forte. Aí tem que fugir. Foge. Foge e foge. E se chega a Deus e foge. Sentir as vossas misérias. Saiba daquilo aonde o calo aperta. Saiba daquilo que te leva para a ruína. Sentir as vossas misérias, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Uma coisa que eu também me lembra muito é sobre remorso e arrependimento. São duas coisas muito parecidas, remorso e arrependimento. Andam assim, ó, juntinho. Às vezes não dá nem para saber a diferença do que é o remorso e do que é o arrependimento. A diferença só está em uma coisa. Remorso e arrependimento é sentir dor de algo que você fez. Os dois, é o mesmo sentimento. Mas o remorso, você não se perdoa. Você não se acha digno de perdão. Aí você vai lá e se mata igual Judas. Porque não se perdoa. Como eu fiz isso com meu mestre. O arrependimento, você entende que é pecador miserável. Apesar de você entender tudo isso, mas você aceita o perdão de Deus e você se perdoa. E trilha um caminho de quê? De confissão. De falar, Senhor, eu reconheço, eu errei. Eu pequei contra ti, contra os céus. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E o Senhor vai lá, coloca um anel, coloca os calçados, fala, não, você é meu filho. A diferença é exatamente disso. Sentir a miséria, né? Você fica lá, porque mesmo eu sou uma miserável, porque eu não mereço. Não é isso. É você entender a tua fraqueza, é você saber o teu ponto fraco, é você entender que precisa vigiar. A palavra de Deus fala isso, né? Vigiai e orai. Tem gente que ora muito. Ora. Não é orar e vigiai. É vigiar e orar. Tá entendendo? É você entender que se aquele caminho ali é um caminho que vai te levar para a ruína,
Dá uma volta maior, mas não passa por lá. Já aconteceu isso comigo. Uma vez o Senhor me incomodou acerca de algo e eu não sabia, eu não achei que era pecado. O Senhor falou, teu problema é que você está se associando. Toda vez que você passa lá e acena e ouve, isso está te fazendo mal. Eu falei, sério, Senhor? Não sabia. Eu tive que fazer muitas voltas, não passava mais naquela rua, porque muito tempo sem passar naquela rua, até entender. Vocês estão entendendo? O caminho de Deus é exatamente assim. E o último versículo ele fala, humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Eu nunca vi falar tanto de exaltação na igreja. Eu nunca vi falar tanto de 7 passos para a conquista da vitória. 7 passos para a compra do carro novo. 7 passos, sei lá, para tanta coisa. Mas nunca vi 7 passos para se humilhar na presença do Senhor. 7 passos para negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir. 7 passos para dar outra face para o teu irmão. Nunca vi. Se vocês conhecerem alguma igreja fazer uma campanha dessa, fala comigo. Não tem. Não tem porque não vai dar ibope. Não vai dar gente. Mas o que o Senhor nos chama é exatamente isso. Se humilhem. Quer ser grande? Seja servo. Está entendendo? Quer subir? Desça. Quer receber? É dando que se recebe. É um evangelho totalmente contrário àquilo que o mundo prega. Por isso que a amizade do mundo é a inimizade de Deus. Porque o que o mundo hoje prega? Você vale pelo que você tem. Você vale pelo que você estudou. Por que as pessoas às vezes têm tanta vergonha de falar que é do lar? Já vi tantas pessoas falando, eu tenho vergonha de falar que eu sou do lar. Por quê? Porque o mundo prega que uma mulher que cuida dos filhos, ou cuida da casa, que é do lar, não conquistou nada. A nossa família é o nosso maior ministério. É o nosso primeiro ministério. Quando Deus olha, não vê um número de CPF teu e o meu. Deus, Ele olha o coração e Ele fala para mim e para você, se humilha. E Ele vai exaltar. A forma da exaltação de Deus é diferente da forma que a gente pensa. Nem sempre é na maneira como a gente pensa. Mas Deus, Ele quer que a gente entenda os propósitos pelo qual Ele me chamou e te chamou. Você é bênção na mão do Senhor.